Começa agora mais um Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Ana Paula Quintanilha, mestre em Ciência da Educação, especialista em Educação Especial e escritora. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Nós estamos na Bet Educar e o bate-papo agora é com a mestre em Ciência da Educação e especialista em Educação Especial e também escritora, Ana Paula Quintanilha. Muito obrigada, Ana Paula, por estar aqui. Muito obrigada pelo tempo. Tem tantas coisas para fazer na Bet Educar. Obrigada pelo tempo disponibilizado para conversar um pouco aqui no podcast Letrando. Eu que agradeço, o convite e de poder compartilhar um pouquinho aí dos meus conhecimentos. Tô louca para aprender. Eu sou especialista em educação especial. Já começa nos dizendo, então, o que é educação especial? Olha, educação especial hoje é a gente poder dar condições e todos e numa igualdade. Né? A gente não pode deixar nenhum a menos, todos têm que fazer parte do processo de letramento, de leitura, de escrita, eles têm que estar inseridos em todos e em todos os lugares. Né? A educação especial, ela visa assim, ampliar e acolher não somente a criança com deficiência, mas também a sua família. E é isso que a gente busca. E como identificar se aquela criança ou se aquela turma tem algum aluno especial? Então, no momento que a gente recebe a criança com deficiência, que a família já traz ela laudada, fica mais fácil o processo. Mas no decorrer da matrícula, no decorrer do ano, ou no decorrer das atividades que o professor, como que eu posso dizer? Vai desenvolvendo com a criança. Ele vai vendo. Identificando se tem alguma questão mais especial. Perfeito. Se a criança precisa de todo aquele apoio. Então, aí a gente chama, nós, no município, a gente tem rede de apoio. A gente tem os TOs, tem o fisioterapeuta, tem os psicólogos. Então, daí que nasceu, assim, a minha curiosidade, e o meu fruto, assim, de pesquisa da minha tese mesmo, de mestrado, que é inclusão para todos, e eu não deixo nenhum fora. Nasceu também o meu livro. Me conta do seu livro. Ele está aqui, é um livro Diversidade em Cores. Vamos mostrar aqui. Ele é um livro, Diversidade em Cores, e ele tem eu falo que é uma ferramenta, um acessório que a gente usa como pinça. É o personagem principal do livro, transformado num recurso que a criança pode utilizar, que é o movimento de pinça aqui no prendedor e a borboleta. O Diversidade em Cores, ele traz como tema a diferença. E não é porque você é diferente que você vai ficar fora do processo. E pelo contrário, o personagem do livro, ele se torna muito importante porque ele precisa do leitor para terminar o livro. E nós trouxemos também a versão em braille. Ah, que bacana. Tem as duas versões, tem a versão em braille também. Se a gente está trabalhando com a inclusão, a gente quer incluir a todos, Então, a editora também, ela proporcionou para a gente uma versão em braille. E é bem bacana. Que bacana. E me diz uma coisa, a maioria das crianças, elas já chegam diagnosticadas ou o diagnóstico é muito mais feito na escola? Não, elas não chegam. A maioria não chega diagnosticada. Chega, assim, com processo de investigação. Então, a escola, ela tem um papel fundamental para chegar a um diagnóstico. E ele não é fácil, ele tem várias etapas, vários profissionais da saúde que nos ajudam a fechar esse diagnóstico. E quais são as principais dicas que a senhora daria, com tudo que a senhora já estudou sobre esse assunto? Quais seriam as principais dicas para as escolas, para os professores, para quem está ali, até inclusive para os pais, para quem está de fato convivendo com a criança?
Então, olha, as dicas mais importantes que a gente dá, primeiro, é trabalhar com amor, né? É colocar o amor nos olhos, assim, e não enxergar a deficiência da criança, porque ela não se limita. Às vezes você menospreza e acha que ela não vai dar conta. E se você fizer de uma outra maneira, de uma outra adaptação, a criança também consegue chegar naquele objetivo. Então, as dicas que a gente dá olhe com os olhos, né, de amor mesmo e acolhe essa criança que você vai ter um bom resultado. Sim, com amor tudo faz muita diferença, verdade. Até cozinhar, qualquer coisa, né? Verdade. E me diz uma coisa, tem alguma história, algum aluno que tenha marcado a sua vida, a sua história, que tenha lhe levado para esse caminho? Sim, tem. Eu entrei no município em 2010. E o que me fez me tornar especialista de 2010 até hoje, que eu não paro de estudar sobre inclusão e educação especial, foi quando eu cheguei na escola e tinha um aluno excluído num cantinho da sala. Ele não fazia parte das atividades, ele não fazia parte da educação física, ele não fazia parte de uma festa. Então, aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui estudar para saber como eu podia ajudar essa criança. Então, daí que surgiu toda a minha pesquisa. E como é que foi nesse caso? Nossa, consegui trazer ele mais para o grupo? Consegui, graças a Deus. Foi assim, um trabalho, não foi emocionante, fácil, né? Quando se consegue, é uma vitória. Nossa, nem fala. Hoje ele agradece, não fala, não é verbalizado, mas ele agradece o olhar que eu tive naquele momento. A família, né, nos traz esses resultados. Sim. Né? É muito importante ver o quanto você pode fazer de diferença na vida do outro. Né? Trabalhar com a educação especial e com a inclusão, gente, para mim é assim, um verdadeiro, eu falo que é dom, é amor, é minha dedicação total, eu falo. Sim. E vamos pegar o exemplo de crianças autistas, porque hoje as escolas estão cheias, né, de alunos com algum nível de espectro autista. Quais são as recomendações, depois de tudo que a senhora estudou, que a senhora daria para professores que têm esses alunos especiais no sentido de espectro autista, além, obviamente, de olhar com todo amor, carinho e atenção? Perfeito. Hoje a gente precisa tomar bastante cuidado quando recebemos uma criança já diagnosticada com autismo. A escola tem que se preparar para receber essa criança. A gente precisa preparar o ambiente, precisa preparar a sala de aula, os professores, o pessoal de apoio. E assim, se o intervalo ele é com muito barulho, a gente precisa abafar um pouco, diminuir o fluxo de criança no horário. Para não estressar tanto o aluno. Porque a gente chama... eu gosto de comparar assim com o Hulk, né? Porque eu levo muito os personagens infantis nas minhas palestras. Então, para ele não surtar e não virar Hulk naquele momento, o que nós temos que fazer? Né? Qual o olhar que nós temos que ter para que ele não tenha crise? Né? Para que ele para não desencadear a crise. Isso. Então, a gente procura trabalhar muito com a família. A família traz para a gente os gostos dessa criança e a gente introduz na escola. Tem crianças que a gente alfabetiza com personagem. Ele gosta do dinossauro, a gente vai transformar tudo em dinossauro. Ele gosta do Saci, nós tivemos um com o Saci. Foi tudo relacionado ao Saci Pererê. Foi muito bacana. Que legal. Então, a gente precisa deste olhar para acolher essas crianças autistas. Lógico que nós temos os níveis, né, de suporte 1, suporte 2 e o suporte 3, que é o mais grave, que precisa de profissionais da saúde para nos ajudar. Né? Suporte 1 a gente consegue na escola, tranquilo, 2 ali também, com a ajuda da família e com a nossa rede de apoio. Sim. E como é que o setor público, como é que a senhora acha que o setor público poderia se preparar ou preparar melhor seus profissionais
para esses alunos especiais? Existe hoje já algum curso, enfim, né, não sei, algum curso ou palestra ou algum livro específico que possa ajudar professores a entender melhor como lidar com cada uma das situações especiais? Então, nós temos formações, né? O município ele oferece formações e prática, né? Porque a gente fala assim que é inclusão na prática, porque não temos uma receita pronta, não temos uma literatura pronta, porque toda literatura ela precisa passar pela prática para a gente ajudar os nossos autistas, porque cada um é um. Cada um tem a sua particularidade. E a sua habilidade também, sabe? As suas características, as suas preferências. Então, isso não está na literatura ou não está num livro propriamente dito, né? Lógico que a gente usa o DSM, a gente pesquisa, a gente estuda o autismo, mas a gente precisa vivenciar na prática. E só assim que a gente vai ter resultados. Sim. E nas escolas que a senhora teve experiência, o que mais aparece? Quais são as crianças especiais que mais aparecem? No atual momento é o autismo. Inclusive está tendo diagnóstico de autismo tardio, né? Vários adultos recebendo o diagnóstico agora, né? Entendeu? O que está mais chegando para a gente é realmente porque agora acho que se estuda mais, se sabe mais, cada vez mais, né? Então está mais fácil de diagnosticar do que era antigamente. Isso, é verdade. Né? Questão de tecnologia. Como é que a senhora vê a questão de tecnologia para crianças especiais? A senhora já teve alguma experiência com isso, de usarem algum aplicativo ou usar o computador ou o tablet? Faz diferença, não faz? Olha, faz muita diferença, porque é o mundo deles, né? É o dia a dia deles, é o tablet, é o celular. Então, aquele aluno que tem habilidade e que consegue manusear essa ferramenta, a gente deixa usar normalmente. Inclusive, as mães nos ajudam bastante com isso. Que legal. Bastante. E a leitura para alunos especiais? Ler um livro, viajar dentro daquele livro, como é que é? Me conta da sua experiência. Olha, a experiência que eu tenho até com o meu, né? Tem os alunos, eles são assim mais visuais. Aqueles que não têm a leitura fluente ou não têm a fala fluente devido à deficiência, eles são visuais, né? Então, eles gostam de ver a figura e eles mostram para você ali, ele faz aquela expressão que o personagem está fazendo. Então a gente vê que está entendendo. Então é um letramento diferenciado que a gente vê que eles estão entendendo, que eles estão conseguindo compreender. Só que de uma forma diferente. E está tudo certo. O importante é que estão conseguindo. Verdade. Né? E quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? Ele tem na editora, Editorial Casa, né, Kids. A gente disponibiliza o link, se for aqui para vocês. Tá, né? Vamos colocar o link aqui então, isso. Editorial Kids. Editorial Kids. E também é só digitar meu nome também nas redes sociais. Ana Paula Quintanilha. Isso, que vão encontrar. Qual é o seu Instagram? É Ana Paula Quintanilha? Isso, Ana Quintanilha Educação. @ né, Ana Quintanilha Educação. Tá, vamos colocar aqui então. Isso. Ana Quintanilha Educação. Isso. Tá, que legal. Bom, muito bacana. Foi um prazer falar com a senhora. Muito obrigada. Obrigada por nos contar um pouco de como é essa vida que ainda tem, na verdade, muitas coisas para a gente explorar, aprender e ajudar a desenvolver. Né? Essas nossas crianças especiais. Eu falo que é só uma sementinha que a gente está plantando. E a gente precisa ir regar para colher frutos bons. E quanto mais a gente ensinar outras pessoas a multiplicarem, né, essa forma de lidar com crianças especiais, melhor essas crianças se desenvolverão. Né?
E muito, né? Muito. Então tá, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o tempo é curto aqui na feira, tem muitas coisas para fazer, então obrigada por dedicar esse tempo aqui para nós. Eu que agradeço. E para você que nos assistiu, muito obrigada. Se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.